Glória a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir a nossa Bíblia no tema de hoje. Quem sabe o tema, quem lembra, dá um glória a Deus aí. Agora eu vou pegar vocês. Aonde que é o tema? Glória a Deus. Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quem achou diz amém? Amém. Vamos ler todos juntos, irmãos, amém? No 3. 1, 2, 3. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, irmãos, eu vou pedir que vocês abram a Bíblia em Marcos, capítulo 4. Aleluia. Quem achou diz amém. A irmã Val, se eu não me engano, perguntou no começo do culto: quem está feliz com Jesus? Amém. Agora, quem tem certeza que Jesus está feliz com a gente? Tem diferença, né? Então, vamos lá. Vamos ler aqui comigo, irmãos. Marcos, capítulo 4, do 1 em diante. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se no barco, sobre o mar. E toda a multidão estava em terra junto do mar. E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas. Eles diziam na sua doutrina: ouve, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele uma parte da semente, caiu junto do caminho. E vieram as aves dos céus e a comeram. E outra caiu sobre os pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre os espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, e produziu 30, e a um produziu 30, outro 60 e outro 100. E disse-lhes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ele disse-lhes: a vós vos é dado o saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que, vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes sejam perdoados os seus pecados. Disse-lhes: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente sobre os pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz em si mesmo. Antes, nos temporãos, depois sobrevindo a tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre os espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fica infrutífera. E os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e recebem, e dão fruto, um a 30, outro 60, outro 100, por um. Aí eu separei em 3 tópicos.
a conformação com o mundo, a transformação em Deus e a experiência em Deus. A conformação com o mundo. Eu li Marcos capítulo 4, a palavra do semeador. O que eu observei nesse capítulo foi que a semente era igual para todos os tipos de solo. O semeador, ele não escolheu o solo que ele ia semear. Ele foi semeando. Algumas caíram no caminho, outras caíram na terra e começou a dar raiz. E aqui eu vou falar desses tipos de solo que recebeu a semente. E a conformação com o mundo, eu quero começar com o primeiro solo. Deixa eu abrir aqui. Que caiu junto ao caminho, e vieram as aves dos céus e a comeram. Eu entendi que assim que a semente cai no solo, a palavra ela não chega a entrar, que são muitas vezes nós, tem dia que a gente que vem costume na igreja, acontece com a gente, que a gente ouve a palavra, mas só ouve, não dá atenção ao que ela está sendo dita. E não deixa ela entrar no nosso coração. Aí é onde vem o inimigo, cata tudo. E é onde a gente sai da igreja e fala, não senti nada, não ouvi nada. A segunda é a palavra que caiu sobre os pedregais, onde havia muita terra e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se, porque não tinha raiz e secou. Esse daqui, o segundo solo, a gente até deixa cair, até deixa descer um pouquinho para o coração. Mas, com o tempo, os levantes logo nos afastam, pois não temos profundidade ou intimidade com Deus. É aquela palavra que a gente ouve, gosta. No momento a gente até sente um regozijo, uma presença. Mas depois a gente não procura saber mais dessa palavra. Não procura ter mais entendimento sobre ela. Não deixa florescer no nosso coração. Depois tem o terceiro solo, que é aquele que caiu entre os espinhos. E crescendo os espinhos sufocaram e não deu fruto. Esses são aqueles que caem no que a irmã Val falou, que deixa as coisas do mundo, as riquezas, as preocupações, porque às vezes, irmãos, a gente até consegue vir com essa raiz pequena, curta, mas quando a gente decide servir a Cristo, não é mar de rosas. Então começam as lutas, as tribulações. O que seriam as lutas e as tribulações no nosso cotidiano? É uma conta de água e de luz que atrasa, é uma comida que falta no armário, é uma conta que está para vencer, ou é uma coisa que o filho pede, a gente não pode dar naquele momento, porque o que a gente tem não pode ser suprido naquela hora. E isso vai deixando, o inimigo só vai trabalhando na nossa mente, e colocando isso como um empecilho, que nem hoje. Hoje é um culto de sexta-feira, era para a igreja estar repleta. Alguns irmãos faltaram por desânimo, outros faltaram por conta de canseira do trabalho. E estão errados por faltar porque estão cansados? Não, eles trabalharam, têm esse direito. Mas isso foi o suficiente, a canseira foi o suficiente para afastar eles do culto hoje. Talvez, para nós, hoje que viemos aqui, vai ser um culto abençoado, um culto renovado, e Deus vai nos permitir um culto no domingo de novo. Talvez para alguns de nós vai ser o nosso último culto. Nós não sabemos o que vai acontecer lá fora. Se a gente vai sair, vai sofrer um acidente, está repreendido em nome de Jesus, já vou começar assim, né? Um acidente, ou o perigo de uma bala perdida, que também está repreendido, ou uma enfermidade que vai nos acometer e nos levar aos céus, ou até mesmo nos permitir cair numa cama. E isso para a gente hoje, para a gente é só mais um culto, mas é Deus trabalhando, nos dando livramento. Outros ficaram em casa e não puderam, se deixaram levar pela canseira. Talvez pensando, eu vou dormir um pouquinho, vou descansar um pouquinho, no domingo eu vou. Mas e se Deus não nos conceder, não lhe conceder a oportunidade de vir no domingo? Ou se caso Deus resolver voltar hoje à noite? A gente tem que parar para pensar. Às vezes as nossas canseiras, irmãos, a nossa
vida corrida vai nos afastando de Deus. E a gente vai deixando as coisas do dia a dia, serviço, trabalho, criança, marido, conta, comida, tudo vai nos afastando. E a hora que a gente chega para vir na igreja, a gente fala, estou cansado demais. Ou a gente vem e deixa o coração fechado, porque a canseira pegou e a gente fica naquele capengando, pescando. Está errado? Não. Mas a gente tem que aproveitar que já que a gente veio na casa do Senhor, está com o coração aberto e disposto a ouvir o que Deus tem para falar conosco. Para que nós chegamos no quarto solo. No quarto solo, que é: o outro caiu em boa terra e deu fruto, que vingou, cresceu e produziu 30, 60 e outros 100. O que ouve a palavra e deixa o Espírito Santo de Deus florescer, vemos a transformação de Deus. É onde quando o inimigo levanta, né, bate o pé, ele corre, porque nem fala assim, com nós não pode, porque nós temos um Deus. É quando a canseira aperta e fala assim, mesmo cansado eu vou, e chega aqui, abre o coração e Deus renova, dá força, dá um gás, e a gente fala assim, ó, não vejo a hora de chegar domingo para nós estar aqui de novo. Esse é o quarto solo. E quando a gente tem essa presença, essa alegria de estar na casa do Senhor, a gente chega perto das pessoas, nossa vida é tão transformada pelo Espírito Santo, que as pessoas começam a querer conversar com a gente. E aonde aquela pessoa que não sente a presença de Deus, que não tem uma vida com Deus, fica ali horas e horas conversando com a gente, e a gente fica assim, por que essa pessoa está conversando comigo? Né? E a gente não entende, mas é Deus trabalhando e agindo. Hoje aconteceu comigo no meu trabalho, eu estava fazendo a unha de uma cliente, e há muitos anos, uns 2 anos mais ou menos, eu estou conversando com ela, mas eu nunca fui de sentar e pregar para ela. Não que eu não pregue, sempre sai aquela conversa, né, sobre Deus, sobre as coisas, mas eu tenho o costume de não ser muito invasiva, não forçar a barra. E hoje ela comentando comigo, ela falou assim, ela é da religião do catolicismo, mas não é daquelas praticantes, é aquelas que vai quando sobra um tempo. E ela virou assim para mim, ela falou, Camila, agora eu estou indo na igreja, mas parece que não tá me preenchendo mais. Não sabe? Não está me dando aquela sensação de satisfeito. Porque a gente vem na igreja do Senhor, ou em outras religiões, a gente vai porque nós sente uma coisa boa, né? Quer mais, e é uma alegria que quando a gente vem triste, destruído, Deus vai lá, dá uma alegria na gente, né? Isso é fervoroso. E ela falou que agora, nessa religião que ela está, ela não está sentindo mais essa completude. Uma palavra chique. Ela não está sentindo mais cheia, sabe, essa alegria. Ela falou, parece que eu quero mais, que eu estou numa nova fase da minha vida. Eu falei, ai, Deus, é Deus. Aí eu falei para ela assim, amor, vai chamar ela pelo nome, né? Mas não vou falar o nome dela. Eu falei, amor, você vai me desculpar, mas não tem como eu falar disso sem falar de religião. Então eu vou te falar, mas não é para te ofender. Eu estou falando, vou te dar uns conselhos e você vê. Aí eu conversando com ela sobre um fato que aconteceu na vida dela. Aí ela pegou e falou assim, não, tem uma amiga minha que falou para mim em tal igreja que lá vai me dar essa completude. Eu falei, aí eu lembrei do testemunho daquele videozinho no Facebook, que o cara é ateu e senta um professor para explicar para ele como que é a experiência com Deus. Aí ele fala assim, não tem como eu te falar que Deus é maravilhoso e você sentir o que eu estou te dizendo sem você experimentar. Porque Deus é uma coisa muito particular. Eu posso falar que Deus é maravilhoso na minha vida, mas talvez na vida de outras pessoas, essa pessoa está tão assim, fechada, ela não consegue ver. Talvez o milagre que é grande para mim é pequeno para a irmã Leia. Entendeu? E ele falou, não tem como você saber como é Deus na sua grandeza sem você experimentar. Eu falei para ela, olha, eu não vou te forçar a falar que o Deus está na minha igreja, que minha igreja é a melhor. Eu vou falar para você, faz uma experiência. Vai numa igreja X, vai numa outra igreja, vai numa outra. E qual você sentir que Deus está falando com você e você sentir esse complemento, você fica. Pode ser que você vai nessa igreja, num culto, e não vai sentir nada. Mas pode ser que você vai sair totalmente transformado. Aí ela falou, vou fazer essa experiência. Vamos ver. Está nas mãos do Senhor agora, deixa Deus trabalhar.
Mas assim, a gente vê que aos poucos, Deus trabalha e tudo tem esse momento. Eu falei assim, amor, às vezes Deus chegou numa fase na sua vida que Deus quer mudar o rumo. Talvez no catolicismo para você até ontem deu. Hoje Deus falou, não chega, hoje eu quero você para mim. Hoje Deus fala para ela, Deus quer separar você para Ele. Então Ele vai colocando, vai mostrando para você aonde você deve ir. E aonde quem deixa a palavra de Deus entrar, tem a transformação de Deus. Tem a clareza que o Espírito Santo de Deus nos permite. E aonde a gente chega? A experiência com Deus é conhecendo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Camila, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus não dói? Dói. A boa, perfeita vontade de Deus, às vezes, vai ser sim para tudo? Não. Experiência viva de que o não de Deus dói. Dói, dói, dói. Mas, no final, a gente entende que foi para o nosso crescimento. Quem me viu no começo do ano, eu era de um jeito. Depois da experiência que eu tive, é chorar de emoção, tá, irmão? Não é chorar de dor mais, não é aquela dor do peito que dói, que sofre mais. É uma dor de lembrança mais sarada, sabe? Aquela cura. É uma dor que Deus vai transformar, vai te levar a algo melhor. Você vai passar por... Deus está repreendido em nome de Jesus, que eu não quero passar de novo. Mas tem pessoas que Deus permite passar pela mesma situação que eu passei várias e várias vezes, para quando chegar num momento de Deus falar, agora sim, você vai ter um testemunho lindo. Eu sempre observei um mineiro falando assim, que ele falou que quando ele chegou em Taubaté, ele falou que não tinha testemunhos assim, grandiosos para contar de quem vem do mundo, sabe? Que quem vem do mundo fala, Deus transformou a minha vida, Deus me libertou do vício do cigarro, da bebida. E eu também não tive essa transformação, assim, literalmente da água para o vinho, né? Mas, e eu sempre ficava assim, Senhor, eu não tenho, assim, eu tenho testemunhos do dia a dia, experiências da minha casa, da minha filha, do meu esposo, eu tenho essas experiências. Mas dizer que eu tinha uma experiência, falar assim, não, realmente eu sei qual é a experiência de estar com Deus, de ter um testemunho para contar, eu nunca tive. Perdão, irmãos. E quando aconteceu comigo, eu fiquei, Senhor. E eu chorava. E eu ficava sem entender. E às vezes, e como eu falei, lá dentro daquele hospital é o lugar que as pessoas, você conhece mais pessoas afastadas do caminho, não vão falar desviado, que é igual meu avô fala, desviado é o cão. Tem pessoas que estão afastadas. A gente conhece pessoas afastadas. E o que eu tive oportunidade de pregar na minha simplicidade, porque... falar que eu sou uma teóloga ou que eu tenho palavras igual o meu esposo, é mentira. Que ele tem um conhecimento que você fala para ele, ele vira esse negócio aqui, você fica assim... Eu não. Eu sempre tive o costume de falar que eu sou a menina do Apocalipse, só que não igual meu tio Sandro. Eu sou aquela que se converte, senão você vai ficar, vai pro inferno. Na loja onde eu trabalhava era assim. E lá no hospital não tinha como eu falar assim, se converte, senão você vai pro inferno. Eu tinha que falar assim, não, procura uma igreja, né? Ali não deu, mas vai na sua pouca força. E quando eu saí de lá e Deus fez o que fez comigo, eu falei assim, Senhor, tá doendo demais, eu não quero mais, eu vou parar, eu vou desanimar. E eu lembro que um dia eu fui num monte, que a minha mãe falou assim, isso depois de uns 2, 3 meses que eu comecei a ir, né, amor? Uns 2, 3 meses depois, comecei no monte com a mãe. Aí ela pegou e falou assim, vamos fazer um propósito. Aí cheguei lá, ela falou, uma irmã que ela já conhecia ela no monte, só que ela não sabia da minha vida, né? Porque assim, no monte você conhece todo mundo, mas não conhece ninguém, né? Você vai lá, cumprimenta, dá paz, fala uma meia dúzia de palavras do Senhor e vai embora. Aí ela orou por mim e eu falei, Senhor, tira essa tristeza, essa angústia do meu coração, que eu não estou suportando. Eu não aguento ir para a igreja e ficar sentindo essa tristeza. E Deus foi ali e começou a passar o bálsamo no meu coração. Sabe? Foi como se que Deus naquele momento pegasse com a mão assim e tirasse. E depois dali, eu comecei a ficar em plena, vamos dizer, plena no Senhor. Até o dia que o Jonathan foi viajar para o Rio. E o que acontece? Eu com o Jonas, nós somos tentantes da vida, né? E era o primeiro mês de tentante, eu falei, agora vai, né? Não foi.
eu cheguei, eu falei, Senhor. E eu cheguei lá, uma irmã falou para mim assim, não, porque Deus vai te usar na palavra, eu, que não falo nem o beabá da Bíblia direito, Deus vai te usar na palavra e eu vejo você assim, mas ainda não é o tempo. Descansei o coração no Senhor, falei, amém, Senhor, não é o tempo. Aí Deus vai e usa minha mãe e fala que é por esse dia. Aí eu falei assim, mãe, irmãos, ainda não aconteceu, tá? Não fique nessa expectativa. Aí eu falei, Senhor, eu falei, mãe, não fala isso, porque meu coração dói. E teve uma semana que os irmãos viam, eu vim para a igreja, e o meu coração doía, mas doía. Eu falei, Senhor, não vai acontecer, não vai. E por que o Senhor falou para minha mãe que ia, sendo que não é um questionamento, irmãos, como é que fazer? Não era um questionamento de pensando Deus na parede brava, mas era um questionamento assim, eu preciso de resposta. E eu falei pra minha mãe, eu ia no culto, eu saía mais confuso do que quando eu entrei. Porque Deus falava assim, nos louvor, eu falava, Deus vai falar comigo no louvor, né? Aí Deus falava assim, a sua bênção vai chegar, tá nas portas. Aí o Jonas vinha pregar e falava que ainda não era o tempo. Aí eu falava, Senhor, eu falei, mãe, eu tô saindo mais confuso de quando eu entrei. Mas, nisso tudo, eu vim no ensaio das irmãs. E Deus tocou no coração da tia Inês para louvar aquele louvor do Esse Adorador. Que eu sempre louvei antes do que aconteceu comigo. E eu sempre tive aquela de não louvar hino que fala sobre perda, pois eu nunca tinha tido uma perda assim, grandiosa. No entanto, que eu cantava o da Laurete, Gemidos. Eu falava, não, estou cantando, Senhor, mas está repreendido. Não quero teus gemidos. Eu cantava do Jó lá, Deus me deu, eu cantava Deus me deu de novo, porque eu não queria perder. E quando eu perdi, eu falei assim, agora eu canto com convicção. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. E o gemido, ainda que, mas eu vou. E quando eu cheguei aqui, a irmã, eu estava quebrada naquele dia, irmão. Só Deus sabe. Que eu dobrei meu joelho ali e eu falava, Senhor, não tenho mais palavra. Eu cansei. Eu não vou pedir mais. Está no seu tempo, mas consola minha alma. Chega dessa tristeza, chega de apertar meu peito desse jeito. Aí Deus foi lá e falou assim, queria saber como Davi rompeu seu luto. Eu falei, Senhor Jesus, e eu ali cantando, solando para as irmãs, e eu falando, Senhor, eu cantava antes sabendo como que Davi rompeu seu luto. Lógico que a minha dor não foi igual a de Davi, porque cada um tem a sua experiência, mas eu falo que hoje eu posso assim falar, eu sei um pouco do que Davi passou, que é romper o luto e adorar. Lógico que para mim foi a perda de um filho, de filhos, né, na gestação. Mas teve mães que perderam filhos adultos, crianças. Perdeu suas mães, seus pais, seus tios, avós. E isso para alguns são muito doloridos. E depois o louvor foi indo. Eu falei, Senhor, amém. Né? Rompeu o seu luto. E eu falei, Senhor, por que o Senhor está fazendo eu cantar isso hoje? Aí daqui a pouco ela foi e falou assim, agora vai cantar com gemidos. Falei, pronto, vou gemer até o fim do ensaio. Mas, irmãos, ali eu senti uma graça tão grande depois do ensaio, que realmente parece que Deus arrancou com a mão. Agora eu posso dizer, na semana que vem você vai estar assim? Não sei, porque só Deus sabe como vai estar minha cabeça semana que vem. Mas eu posso dizer que hoje eu estou em paz no Senhor. Amém? E para mim, essa é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu vou contar mais um testemunho, que é da minha filha, que isso já faz tempo. E toda vez que alguém fala assim, vem contar o testemunho, eu falo, eu vou contar. Eu falo, não vou contar nada não. Mas hoje eu vou contar. A minha filha, quando tinha 1 ano e meio, amor? A Rebeca? Tinha 1 ano e meio? 1 ano e meio, mais ou menos. Quem vê a Rebeca sabe que ela é uma bezerrinha, né? Tudo que envolve leite, ela tá gostando. Danoninho, queijo, leite. E quando a Rebeca tinha 1 ano, 1 ano e meio por aí, eu fui ela começou a ter muito resfriado, essas coisas. A pediatra falou assim, vamos passar ela para o pneumologista para ver se não é uma bronquite, ou uma renite, ou uma sinusite, tudo que termina com it. Para ver se não é isso que está causando sempre os resfriados nela. Falei, amém, vamos passar, né? Médico nunca é demais, Deus deixou a medicina. Passei na pneumologista, fiz os exames. Quando eu fui abrir o exame, eu não estava com a minha pediatra,
que eu amava. Que essa pediatra agora está descansando. Aonde eu não sei. Mas nunca tive a oportunidade de falar de religião com ela. Então não sei qual é a religião dela. Eu passei numa outra pediatra. E a hora que a pediatra abriu, disse que a Rebeca estava com alergia do leite de 2,0. E essa pediatra, alguns pediatras vão dizer que é normal. Essa pediatra falou que a Rebeca não poderia tomar nem leite de soja. Que a alergia dela era muito, que ela ia ter que tomar só leite vegano. E o leite vegano era mais caro que o leite de soja. E o que dava no postinho era muito ruim. Aí eu falei assim, mas doutora, a minha filha come queijo mineirinho o dia inteiro. Meu pai faz queijo, vende leite, essas coisas. Ela mama 5 mamadeiras de leite de vaca por dia, ou mais. Danoninho, 2, 3 danoninhos por dia, não tem como. Mas você vai ter que cortar tudo. Tudo que envolve leite, você não vai dar para essa menina. Eu saí chorando. Eu cheguei na minha mãe, cheguei no Jonas, né, amor? Falei assim, eu chorando. O Jonas falou, para com isso. A minha mãe, não, né, vai orar. Né, vai orar. E Deus sabe que você não tem a condição de comprar esse leite vegano. Vou beber água de novo, irmãos. Deus sabe que você não tem a condição de comprar esse leite. Continua dando, né, vai orar. Aí eu lembrei, aí eu citando mineiro de novo, que o mineiro, uma vez vendendo a pizza dos queijos dele, ele encontrou um cliente que não podia com leite. Aí ele orou pro cliente, se eu não me engano. Falou, pode comer essa pizza agora que seu filho não vai passar mais mal não. E o menino foi curado. Aí eu peguei e falei assim, Senhor, eu vou pedir. Vou lá, botar fé em ação. Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho condição. Eu sei que o Senhor tem dom da cura. Aí eu trouxe aqui na frente, meu esposo orou, o mineiro orou, o pastor Edilson orou. Aí eu falei, fui confiante no Senhor. Aí a pediatra falou, passa na pneumologista. A pneumologista falou a mesma coisa, corta tudo, só leite vegano. Mas vamos pedir um outro exame. Eu falei, amém, vamos pedir outro exame. E eu, Senhor Jesus, põe suas mãos, Senhor, não deixa essa menina passar mal, não. E dá-lhe leite na criança. Aí passamos, saiu o resultado de novo, passei na pediatra que eu tinha costume, que era a doutora Marina, que era um amor. Ela pegou e falou assim, mãe, caiu para 1, não sei o que lá. Eu falei assim, então, mas eu não parei. Você parou de dar leite para ela? Eu falei, não parei não. Parei não, tô confiante que ela vai ser curada. E vamos tacando leite nessa criança. Olha, ela passa mal? Eu falei, não. Eu falei, então pode ir dando, mãe. Que até os 2 anos, criança é normal da reação do leite. Mas, pode ir dando. Se ela não tá passando mal, vai dando. Aí eu falei, tem certeza? Ela tem. Aí deu alergia do ovo. A filha de pobre dando alergia de ovo. Não pode, né? Eu falei, Senhor, o Senhor curou do leite, o Senhor vai curar do ovo. E a Rebeca também comia ovo o dia inteiro? Eu falei, não. Aí beleza. A minha fé foi tão grande, irmãos, que eu cheguei na sede, tinha uma irmã congregando lá, que é uma conhecida da minha família há muitos anos. Ela falou, meu netinho também deu alergia do leite. A minha filha está comprando leite de, acho que é o vegano, ou leite de soja lá, que é o 0 lactose, que ele não pode tomar. Eu falei para ela assim, para com isso, menina, pode dar leite para ele sim. Deus curou a Rebeca, Deus vai curar ele sim, boba. Pode dar, que ele vai passar mal não. Confia, confia. Ela falou, é mesmo? Eu falei, pode confiar que Deus cura, minha filha. Não corta o leite, não. Continua dando, porque senão ele vai crescer 0 lactose. Depois ele não vai poder comer nada de leite até quando é grande. Até os 2 anos, filha, é normal. Pode dar leite nessa criança aí que Deus vai curar. Pois o menino não foi curado, tomando leite. Falei, filho, Deus é bom. Falei, além de acreditar, ainda faz os outros acreditar. Bota fé. Eu falei, se ele não está passando mal, bota fé, minha filha. Vai que vai. E esse é o meu testemunho. Para alguns pode ser pequeno? Pode, mas para mim foi uma benção. Deus curou minha filha e hoje eu posso dizer que ela está saudável, bebe leite igual uma bezerra, come ovo igual uma bezerra, às vezes dá uns 5 minutos que não quer, mas come assim mesmo. E é isso. É isso que eu tenho a palavra para dar para os irmãos, irmão. Se a palavra, porventura, não foi o que os irmãos esperavam, eu peço perdão, mas não peço perdão pelo que eu disse. Vamos tomar atenção aos nossos solos, vamos guardar essa palavra no nosso coração, deixar dar raiz, dar crescimento, para que Deus possa continuar operando nos nossos corações. E quando o médico falar para você, não pode, põe Deus na frente, que Deus sabe todas as coisas, né? Se for a vontade, a perfeita vontade de Deus, para que você seja curado para contar o testemunho, amém. Mas se não for para ser curado, você vai vir contar o testemunho que mesmo com a sua enfermidade, você está aqui firme e forte dando glória para Jesus. Amém? Eu quero agradecer a minha oportunidade e as palmas louvam o Senhor.